Qual que é a minha cor? Essa é uma pergunta que eu acho que é muito comum hoje em dia, porque as pessoas têm uma dificuldade de compreender as relações étnico-raciais aqui no Brasil, até por conta dos efeitos do colorismo. A gente, por exemplo, tem lá no IBGE 5 denominações de cores que são muito específicas. Você tem preto, você tem a cor também parda, você tem a cor branca, você também tem um componente ali de cor chamado indígena e outra cor que é chamada de amarela. Então, essas 5 cores que aparecem nos critérios do IBGE, e assim, eu super entendo a dificuldade de muitas pessoas, porque elas falam assim: "Ah, eu sou moreninho. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou misturado. Ah, eu sou mestiço. Ah, eu não sou nenhuma dessas categorias, eu sou uma outra". Até porque a gente também é ensinado a não entender muito bem sobre a nossa cor, justamente porque a gente vive numa sociedade extremamente o quê? Racista. Eu não sei se eu já comentei isso em algum vídeo, mas 8 em cada 10 brasileiros reconhecem que o racismo existe e que acontece, mas os mesmos 8 em cada 10 brasileiros dizem que nunca foram racistas. Esses dados demonstram justamente o grande problema, o grande X da questão, que é: a gente não reconhece as relações de cor e raça que existem aqui no Brasil, e a gente vai ter essa dificuldade, porque é importante que as pessoas não entendam sobre esse assunto para que reproduzam. "Ah, mas esse critério é subjetivo". Não é nada subjetivo não, é muito objetivo na vida de pessoas negras como eu. Bom, se você ficou até aí, eu já vou pedir para você o seguinte: se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, até porque assim, ó, gente, já tô aqui há algum tempo gravando, né? Tô querendo, ó, começar a reverberar aí nas redes. Se você não me conhece, meu nome é Pedro, meu apelido é Estira nas redes, é um nome que eu criei na época de que eu estava precisando de um nick para um jogo, foi esse o nick que eu tô usando até hoje. Como eu falei para vocês no último vídeo, eu vou agora secar a louça. Enquanto eu seco a louça, eu vou ficar explicando umas coisinhas aí sobre colorismo, sobre outros pontos que eu acho que estão muito atrelados a isso. Vocês lembram que eu falei que aqui no Brasil a gente teve uma política de embranquecimento da população? Então, então menino, qual que foi o resultado disso? O resultado disso, gente, é uma coisa muito simples: confusão. Confusão, babado, gritaria, um monte de coisa que a gente até hoje tá tendo que reivindicar, né. Porque veja, o grande X da questão, gente, é que a gente não reconhece o Brasil como um país racista. Racista são os Estados Unidos, em que pessoas negras tinham que andar em ônibus separados de pessoas brancas. Racista é a África do Sul, onde teve o apartheid. Só que a gente também tem várias formas de identificar o racismo aqui no Brasil. Você já ouviu falar em racismo ambiental? Então, esse conceito ele é muito interessante, sabe por quê? Ele vai falar sobre como a nossa localização vai dizer muito sobre quem somos e sobre como são as relações raciais também espacialmente. Quem é do Rio de Janeiro deve saber, né? Você tem os espaços, são espaços considerados de pobre, e aí eu falo da cidade do Rio de Janeiro, tá? Os espaços de gente rica, a zona sul de rico, né? E a zona norte sendo uma região de, entre aspas, pobre, né? Vamos botar assim, né? Os dois, entre aspas, né? Pior, que a região ali você tem as regiões, você tem a zona sul, mas você tem as zonas sul diferentes, né, porque você tem o espaço da favela e o espaço do asfalto, né, também tem isso. Então, você já parou para pensar que isso aí é bem parecido com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, de separação desses espaços, só que não foi uma política institucionalizada, é algo que a gente vive no dia a dia?
Pois é, né, a gente às vezes não se dá conta disso. Não se dá conta por vários motivos, né, porque também tem gente que tá ali se aproveitando disso tudo. Mas enfim, continuando, né, pra gente não perder o fio da meada. E aí, isso é só uma das características que a gente poderia ficar apontando de uma coisa que o pessoal fala que não é tão óbvio, mas é. Aí chega o momento das políticas de ações afirmativas de raça, né, aí as pessoas ficam falando: "Ai gente, agora vamos chamar pessoas negras despreparadas para assumirem cargos e entrarem na universidade, ainda que tenha ali comprovações explícitas de bons dados posteriormente, né, que a gente já passamos pelo primeiro decênio, né, primeira década que passou aí as ações afirmativas que sempre vão ser revistas, tá, vocês acham que não, sempre vão ser revistas, porque se for comprovado que o Brasil já realmente, conseguiu ali mudar, né, deixou de ser um país onde o racismo é uma questão estrutural. Vocês acham que isso vai durar para sempre? Não, eu não quero que dure para sempre, né. Mas hoje ainda a gente precisa, né, a realidade ainda está muito distante de ser resolvida, né. Hã, mas é só para não perder o fio da meada. Muita gente ainda insiste em falar, tem muita confusão, que é muito difícil, que é muito subjetivo você falar que uma pessoa é isso ou aquilo. E na verdade, a grande maioria dos espaços, tá, eles têm, eh, comissões que são treinadas através de cursos a fazer essa identificação, que as pessoas acham que é uma identificação biológica. Sinto informar para vocês que não é só biológica, ela é também social. Porque existe uma coisa chamada leitura social de raça. A gente identifica as pessoas e elas são identificadas através da sua cor-raça, né? Como eu contei isso no vídeo anterior. Lembra que eu já falei que eu já fui. E eu tô com a faca na mão, gente. Lembra que eu já fui, interpelado lá por um segurança num shopping, né, e a única pessoa que foi revistada entre os meus colegas no ensino médio fui eu? Ou também quando o segurança de shopping fica perseguindo, sempre acontece. Ou também a vez que a moça me confundiu com o vendedor, sendo que eu era um cliente ali na loja. Eu estava performando ser cliente, né, isso é muito importante estar falando. Eu acho que muitas das vezes as pessoas não entendem ou não querem entender que existe sim um lugar ali muito objetivo que você consegue identificar uma pessoa como negra através dos seus fenótipos e tudo mais, e através da sua performance, claro. Eu não estou falando que as bancas de identificação não têm erros, elas, estão sempre certas, não estou falando isso, porque existe sim, algumas vezes tem erros, como em qualquer outro processo, gente. Isso pode acontecer. A questão não é o erro, a questão é como as pessoas elas querem imprimir um ar de subjetividade onde não há subjetividade. Você consegue sim interpretar até por conta não só de traços ou de linhagem, porque aqui no Brasil, gente, o que importa não é os seus parentes. Como uma moça disse, uma moça que estava lá na seleção, acho que ela era a superintendente, não lembro o cargo dela, até peço desculpas, mas eu já participei, né, de um processo de identificação e foi muito legal o que ela falou e eu gostaria que até de reproduzir. Aqui a gente está avaliando vocês, não o pai, a avó de vocês. Se o pai ou a avó de vocês é negro, é negra, a vaga é deles e não sua. Eu adorei isso. Porque essa é a lógica que a gente precisa entender por trás das bancas de identificação. Eu entendo também que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de entender as cores, as coisas, né, as relações étnico-raciais, porque a gente sofreu muito com os impactos, né, do mito da democracia racial, né? A gente vive até hoje uma situação em que a gente não sabe muito bem, identificar as pessoas através de suas cores. A gente tem muito essa confusão. Eu, por exemplo, eu sempre fui de escola particular, então, assim,
Eu até brinco que eu sempre fui enganado de que eu era uma pessoa negra pelo convívio que eu tinha no ensino médio, desculpa, no ensino fundamental. E eram só escolas, né, particulares até eu chegar no Pedro II, e até esse momento, assim, eu não tive que lidar com situações de racismo, ou pelo menos eu não tinha interpretado como. Interpretar algumas situações que eu vivi como reproduções de racismo muito posteriormente, né, mas enfim, um dia eu vou contar essas histórias para vocês sem identificar pessoas, óbvio. Mas assim, uma coisa que eu acho muito importante, e aí eu vou até agora pegar um paninho para secar a pia, eu acho importante a gente lembrar que, assim, por mais que a gente seja um país multirracial e que a gente tenha as nossas dúvidas, é muito fácil você ver e você se autoidentificar antes de qualquer coisa, né. Eu acho que pessoas negras conseguem enxergar com uma certa facilidade experiências de racismo, né. Muitas pessoas elas falam que, assim, são coisas individuais, "Ah, não se importa, a pessoa só foi preconceituosa", quando é, assim, algo muito importante de você olhar e você, repudiar, né. Piadas até hoje, né, tem gente que faz, racismo recreativo, fica fazendo piadinha, que não é piada, na verdade é uma ofensa, ou acha que está no direito de falar coisas como se soubesse, né. Uma coisa que me deixa com muita frustração é perceber que tem pessoas que até hoje não entendem que pessoas negras elas têm experiências específicas de lidar com racismo que é totalmente diferente das outras eh, pessoas que estão lá no espectro de pessoas racializadas, até porque todo mundo tem uma cor ou raça, né, apesar de pessoas brancas acharem que elas não têm uma raça muito diferente não, mas a gente vai falar sobre isso. Bom, terminei aqui de secar a pia, já terminei de fazer as coisas, vou encerrar o vídeo de hoje, e no vídeo que vem eu falo que é de branquitude, pra gente ver como que é problemático também, porque eu tô achando que a gente tem que cair na real de que é branco também, como que se dá, né, esse privilégio, que a gente às vezes não enxerga, mas olha, tem o tempo todo. Se você ficou até o final, se inscreva no meu canal, aproveite e deixe seu like aí no vídeo, tá, que eu vou continuar aqui gravando da cozinha, que eu tô adorando fazer essas coisas. Né, vai gravar aqui na cozinha, tá sendo muito bacana que eu já aproveito, já dou um jeito em tudo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, tchau.